Em 2018, Fábio Osterman tornou-se o primeiro deputado estadual eleito pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul, com 48.897 votos, em 427 municípios gaúchos. Como parlamentar, vem se destacando na defesa da livre iniciativa e das reformas do Estado. Hoje, nós recebemos o deputado aqui na TV Erechim para falar sobre decisões importantes tomadas na Assembleia Legislativa. E só reforçando a informação, o deputado se elegeu com mais de 1.000 votos feitos aqui no município de Erechim. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Erechim para bater um papo sobre política, sobre o futuro aí do nosso país, do nosso estado, sobre as decisões que serão tomadas a partir do ano que vem, o deputado estadual Fábio Osterman. E ele vai falar um pouquinho para nós sobre o Partido Novo, sobre os projetos já aprovados, sobre os projetos que ainda estão tramitando e sobre o seu jeito de fazer política, de olhar o gaúcho de uma forma diferente. Bem-vindo à TV Erechim. Sandra, é um prazer estar aqui contigo e com os nossos espectadores da TV Erechim. É um prazer estar de volta a Erechim, essa cidade tão querida, que sempre acolhe tão bem não só a mim, mas também as ideias do Partido Novo. Pois é, em Erechim a gente ainda não conhece no todo o Partido Novo. Para nós ele ainda é uma novidade. O que é o Partido Novo? Explique rapidamente. Pois é, talvez o nosso espectador não conheça ainda tão bem, porque nós ainda não disputamos uma eleição municipal aqui. Isso. Nós acabamos não tendo a possibilidade de disputar a eleição de 2020, mas estou confiante que em 2024 o Partido Novo vai estar aqui realmente fincando seus pilares de forma permanente na cidade de Erechim. O Partido Novo é um partido fundado por pessoas de fora da política, por pessoas que trouxeram sua indignação, que eu digo que é o sentimento padrão de todo brasileiro decente, a indignação com a política, a indignação com os rumos da nossa política, que é importante lembrar, é a nossa política, não é a política das pessoas que estão lá hoje ainda dando as cartas. Sim. E aí, a partir dessa indignação, um grupo de pessoas que não tinha uma trajetória política, que eram profissionais liberais, advogados, empreendedores, servidores públicos de carreira, que entenderam que, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para salvar o nosso país dessa classe política que está destruindo ele. Em 2011, fundaram o Partido Novo e vieram no processo de coleta de assinatura para criar o partido, né? Porque tem todo um processo bastante longo. Esse processo durou cerca de 4 anos e meio, e no final de 2015 o Novo conseguiu seu registro como um partido. E a partir daí participamos da nossa primeira eleição em 2016, eleição municipal, elegemos vereadores nas principais capitais do Brasil já na primeira vez. Na nossa primeira eleição geral, que foi em 2018, eleição na qual eu concorri a deputado estadual, elegemos 8 deputados federais, elegemos 12 estaduais, elegemos o governador do segundo maior estado do Brasil, Minas Gerais, nosso querido governador Romeu Zema. Tivemos a melhor estreia de um partido 100% estreante da história recente das eleições brasileiras. E seguimos crescendo, né? Nas eleições de 2020, mesmo em meio a uma pandemia muito dura para o nosso partido, que é um partido feito por pessoas que não vivem da política, um partido feito por pessoas que doam o seu tempo, que dão uma contribuição mensal como filiados para ajudar a sustentar o partido. Afinal, nós somos o único partido do Brasil que não usa recursos do fundo partidário e do fundão eleitoral. Conseguimos aumentar muito a nossa representação Brasil afora, elegemos muitos vereadores, elegemos, por exemplo, o prefeito da cidade de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, uma cidade que é referência em desenvolvimento para todo o país. E para essas eleições estamos confiantes de que a gente vai poder aumentar o nosso tamanho, aumentar a nossa representação, sempre entendendo que a política e a eleição de cargos políticos não pode ser vista como um fim em si mesmo, simplesmente vou me eleger para ocupar espaço. Não, a gente vai se eleger para colocar em prática a agenda do Novo, que é uma agenda de defesa da liberdade do cidadão, de defesa da redução do peso do governo sobre as costas das pessoas, redução dessa burocracia imensa que paira hoje sobre quem quer empreender, quem quer trabalhar, quem quer garantir uma vida melhor para sua família. E, claro, defesa da democracia, defesa do respeito ao dinheiro do pagador de impostos. É isso que pauta o Partido Novo no seu dia a dia e é isso que a gente entende como a nossa missão na política. Fundo partidário. Pois é, fundo partidário é um desses absurdos que existe no Brasil, um fundo criado para se tomar dinheiro dos impostos e sustentar burocracias partidárias que vivem em função de si mesmas. Adicionalmente ao fundo partidário foi criado ainda o fundão eleitoral, criado para sustentar campanhas de políticos que aparentemente não viam outra maneira de sustentar suas campanhas, senão por meio de dinheiro sujo da corrupção.
E quando acabou o dinheiro da contribuição empresarial, eles falaram, não, agora a gente não tem dinheiro para pagar campanha, porque a gente não tem coragem de pedir para as pessoas, como nós do Novo fazemos, pedindo um pouquinho de cada pessoa que acredita nas nossas ideias, e resolveram enfiar a goela abaixo da população, fundão eleitoral, que nesse ano vai distribuir quase 5 bilhões de reais de dinheiro que deveria estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança, e vai para sustentar campanhas de políticos que vão fazer campanhas multibilionárias, evidentemente, né? O Novo é o único partido que se recusa a usar esses recursos. Inclusive, semana passada oficializamos a devolução do valor que nós teríamos direito do fundão eleitoral, que seria cerca de 90 milhões de reais. Dinheiro, gente. Um dinheiro bastante significativo. Se a gente somar a arrecadação de todas as nossas campanhas Brasil afora, não vai chegar a esse valor. Ou seja, é um dinheiro que certamente faria diferença na campanha, mas o que mais faz diferença para a gente é a gente dar esse recado. É a gente dar o exemplo de que sim, é possível fazer campanha sem usar o dinheiro suado do pagador de impostos e é possível construir os melhores fins pelos melhores meios. Pois é, e falando nessa questão de impostos, ainda temos uma carga tributária pesada aqui no Rio Grande do Sul. Acredito que seja um dos estados que é mais alta a carga tributária. Tem como mudar isso? Não só é uma das mais altas cargas tributárias, mas também uma das mais complexas. A legislação do ICMS do Rio Grande do Sul está dentre as que tem o maior número de páginas, o maior número de exceções, o maior número de categorias específicas que criam uma imprevisibilidade e uma irracionalidade muito grande, que acaba levando a ineficiência. Empreender aqui no Rio Grande do Sul. Exato, né? O nosso estado tem problemas de infraestrutura, tem problemas de educação, a gente vem caindo pelas tabelas, e são todas questões que deveriam ser custeadas pelos impostos que a gente paga, que são muito altos. Mas aí quando a gente começa a ver, a gente começa a perceber que os impostos que a gente paga, boa parte, em primeiro lugar, nem sequer volta para o Rio Grande do Sul, vai para outros estados. Sim. Essa é uma das grandes questões que precisa ser discutida no Brasil. O pacto federativo, que de pacto não tem nada. É um dinheiro que é tomado dos gaúchos e enviado para outros estados. Eu me compadeço da situação de outros estados que, evidentemente, são mais pobres que o Rio Grande do Sul, mas eu não posso aceitar que dinheiro dos gaúchos, dos impostos gaúchos, seja usado para manter elites locais corruptas em estados do Nordeste e do Norte, que depois se aproveitam dessa posição para se reeleger e para manter seu poderio na Câmara e no Senado. Se a gente for observar a formação da Câmara e do Senado, a gente percebe que esses órgãos são dominados hoje por políticos de reputação, no mínimo duvidosa, de regiões subdesenvolvidas do país, que se aproveitam desse seu poder político, dessa sua sobre-representação política, para tomar cada vez mais o nosso dinheiro. Hoje, cerca de cada 100 reais enviados pelos gaúchos para Brasília, a gente recebe de volta cerca de 35. Onde foram parar os outros 65 reais? Estão espalhados por aí. E do pouco dinheiro que volta, acaba faltando dinheiro para garantir o que é básico, para garantir o que é fundamental. E é por isso que falta dinheiro para tanta coisa, falta dinheiro para o essencial. O governo brasileiro e também ainda o governo gaúcho acabam se envolvendo muito em questões que não deveriam ser sua responsabilidade. O governo não tem que gerir empresas. O governo não tem que ficar botando dinheiro em tudo que é canto por aí. O governo tem que garantir o que é básico: saúde, segurança, educação, infraestrutura. O resto, a comunidade tem que se envolver. A comunidade, o mercado. O governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma rede de televisão e uma rede de rádios. Não precisa. Faz sentido isso? A gente já tem no setor privado redes de televisão, de rádios que prestam um serviço importantíssimo de informação. E pagamos impostos. E pagam impostos para sustentar a rede estatal, né? Então, enfim, esse tipo de coisa não faz o menor sentido. O nosso partido também tem como marca a defesa das privatizações. Nós somos o único partido que tem coragem de defender de forma clara e coerente as privatizações, porque a gente entende que se a gente não privatizar, o cidadão vai pagar a conta. Paga a conta do carguismo, paga a conta do inchaço da máquina estatal e paga a conta, claro, com impostos que seguem aumentando. Nós, aliás, somos grandes combatentes de aumentos de impostos. Esse último pacote de aumento de impostos que o ex-governador Eduardo Leite propôs lá em 2020, tu deve lembrar, nós lideramos o combate ao lado da Federação, das associações comerciais, reforçando a ideia de que não precisa aumentar imposto para o Rio Grande do Sul conseguir ficar de pé pelos seus próprios esforços. É só cortar gastos, é só aprofundar as reformas e entender que
o cidadão não pode mais ser cobrado da conta da irresponsabilidade dos governantes. Então, nós temos uma postura coerente de combate ao aumento do desperdício, ao aumento de gastos desnecessários e também, claro, combate ao aumento de impostos. Com certeza. Mas outra polêmica aí que deixa a gente meio estarrecido é a questão dos magistrados receberem um bônus de até 1/3 do salário, alegando acúmulo de trabalho no Rio Grande do Sul. O que o senhor pensa sobre isso? Quando a gente fala de desperdício de dinheiro público, a gente tem que olhar com uma atenção especial para os privilégios que corroem as finanças públicas do nosso Estado e também corroem a própria credibilidade dessas instituições. Com certeza. E eu venho alertando os bons magistrados, e tive essa oportunidade de fazer esse alerta à própria presidente do Tribunal de Justiça, que se o Poder Judiciário seguir agindo como se estivesse em uma realidade paralela à realidade dos gaúchos, à realidade das finanças públicas do nosso Estado, a credibilidade do Poder Judiciário vai ser prejudicada e a gente pode ter um abalo institucional. Eu sou um grande defensor das instituições, mas as instituições e os membros delas têm que se dar o devido respeito. Não podem ficar criando penduricalhos como esse absurdo penduricalho do bônus por acúmulo de acervo, que nada mais é do que um bônus por acúmulo de trabalho. Eu tenho usado a analogia que esse bônus é como se fosse um médico que ganha bônus pela quantidade de pacientes que ele deixa esperando na sua sala de espera. É como se fosse um comerciante que ganha um bônus pela quantidade de pessoas que ficam no caixa da sua loja. Não faz o menor sentido. Se a gente quer dar bonificação, a gente tem que dar bonificação por produtividade, por qualidade do trabalho. E não por simplesmente acumular processos na sua mesa e no seu gabinete. Isso é nada mais, nada menos do que um aumento salarial disfarçado que deve ser combatido. Infelizmente, não passou pela Assembleia Legislativa. Sim. O Poder Judiciário, pelo visto, sabe que não seria aprovado pela Assembleia Legislativa e, em vez de, sabendo disso, eles se exercerem a autocontenção e não avançarem com isso, eles resolveram simplesmente, na base do canetaço, se autoconceder esse bônus. Pois é, e para a população que não sabe, um magistrado ganha em torno de R$36 mil. E esse bônus é em torno de R$10 mil. É um bom acréscimo no salário. Exato. Os juízes, no início da carreira, eles ganham até um pouquinho menos, mas eles vão ter direito a um bônus de 1/3 do seu salário. Na prática, vão atingir o teto salarial do serviço público gaúcho. Então, como uma consequência prática disso, virtualmente todos os juízes do Rio Grande do Sul vão receber o salário no teto do funcionalismo. Eu defendo que os servidores públicos que estão em áreas importantes, como é o caso dos juízes, sejam bem remunerados, sejam remunerados de maneira digna, mas que essa remuneração seja concedida de forma transparente, respeitando as leis, respeitando o princípio da legalidade que estabelece que aumentos salariais têm que passar pelo parlamento, tem que se dar por meio de uma discussão com a sociedade, e não simplesmente eu acho que eu mereço um aumento, então eu vou me autoconceder. Como assim? Não é assim que funciona. Ou pelo menos não é assim que deveria funcionar. Nós também merecemos. Pois é, todo mundo merece. Certamente verdade. Todo mundo merece aumento salarial, todo mundo gostaria de ganhar um aumento salarial. A gente está passando por um período muito complicado de inflação, né, em que a remuneração de boa parte da população foi achatada. Mas não é assim que as coisas funcionam, ou não é, como disse, não é assim que deveriam funcionar. A gente tem que ter respeito pelo dinheiro do pagador de impostos, que é como eu disse, um princípio básico da atuação do Partido Novo e que a gente executa não só no nosso dia a dia, mas também que a gente cobra para os outros agentes públicos que têm relevância e que recebem bons salários, que têm responsabilidades e devem agir de acordo com essa responsabilidade. E o funcionalismo público e os privilégios? Pois é importante diferenciar, né? Nem todos os servidores públicos são privilegiados. São privilegiados. A gente tem uma classe apenas. A gente tem situações bastante distintas, né? Hoje no Rio Grande do Sul a gente tem um cenário bastante diferente em relação ao poder executivo, que é o governo e os seus órgãos, e os poderes que têm autonomia orçamentária administrativa. Poderes e órgãos, né? O judiciário, o próprio legislativo, do qual eu faço parte, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas, que, como tem autonomia para proporem projetos que se autoconcedem aumentos, etc., para fazer a sua dotação orçamentária própria, eles acabam vivendo uma realidade à parte do cenário fiscal do Rio Grande do Sul. Mas mesmo no Executivo a gente tem também algumas ilhas de privilégios, como por exemplo a Fazenda, que recebe bônus por produtividade,
por impostos arrecadados, e esse bônus é pago e distribuído, inclusive, para aposentados e pensionistas. Eu te pergunto, qual é a contribuição dos pensionistas e dos aposentados para a arrecadação? Né? Outra casta também que vem acumulando privilégios é a dos procuradores do Estado, que são os advogados públicos. Uma função importante e que, por isso, já recebe um excelente salário, que está aí na média dos 24, 25 mil reais. Eles vêm acumulando ilegalmente honorários de sucumbência, que são os honorários que os advogados recebem quando representam a parte vencedora num processo e que recebem tradicionalmente advogados privados, não advogados públicos que já recebem um salário e que passariam a receber também uma parte nos honorários do processo. Eu nem vou dizer que deveria ser proibido, né, ou que não é permitido em nenhum lugar do Brasil. É permitido onde existe lei que regula isso. Só que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, vendo que uma lei como essa não seria aprovada no parlamento, porque afinal são milhões de reais em honorários de ações do Estado que são distribuídos anualmente, e certamente os deputados olhando aquilo iam ver, não, esse recurso tem que ir para o caixa do Estado, para custear as atividades do Estado, e não para dar um aumento salarial, disfarçado mais uma vez, para quem já ganha um excelente salário. Eles foram lá e se autoconcederam um aumento salarial disfarçado por meio dos honorários de sucumbência. Só que como a PGE não é um órgão autônomo, quem na prática deu o canetaço foi o governador. O governador Eduardo Leite fez um desfavor ao Rio Grande do Sul ao dar sua chancela para a manutenção de um privilégio ilegal e, na minha opinião, imoral, que são os honorários de sucumbência dos procuradores do Estado, que façam que eles ganhem aí mais pelo menos cerca de 6 mil reais por mês, além do seu salário, que já passa geralmente dos 24 mil reais. Com toda essa inflação e a dificuldade das pessoas se manterem o seu padrão de vida, que até então era um padrão médio, algumas pessoas, outros a gente sabe que é super baixo, esbarrava naquela questão de quem queria fazer também a Carteira Nacional de Habilitação pelo valor elevado. A obrigatoriedade do simulador agora caiu? Pois é, esse é mais um problema do nosso Estado, né? A gente paga impostos altos, a gente tem um serviço público que muitas vezes não cumpre com o que promete e a gente ainda tem taxas altíssimas em vários setores. Um deles é o caso do Detran, que cobra taxas exorbitantes para a gente obter a carteira de habilitação. A carteira de habilitação gaúcha hoje é a mais cara do Brasil. Nós temos aí uma média de todos os estados de cerca de R$ 1.900. No Rio Grande do Sul a gente paga quase R$1.000 a mais que isso, a gente paga mais de R$ 2.700 e que cerca de 15% desse valor é decorrente somente dos simuladores, da obrigatoriedade de simuladores, que é uma coisa que perdura só aqui no nosso estado. Em todo o Brasil é opcional. Se o cidadão acha que pode aprender um pouco mais, pode perder o medo, pode pegar uma primeira noção de direção usando o simulador, ele tem o direito de fazer e deve ter esse direito, a gente defende que tem o direito, mas só que no Rio Grande do Sul ele é obrigado a usar simuladores. E essa obrigação vigorava por conta de uma liminar concedida em favor do sindicato dos CFCs, das autoescolas, e que acabava pesando bastante no bolso do pagador de impostos, né? R$ 377 a mais, quase R$ 400. Sabendo dessa liminar, eu tive a oportunidade de dialogar com o desembargador relator da ação, levei a ele um levantamento que a minha equipe técnica fez sobre o custo da CNH em todo o Brasil, sobre o impacto que os simuladores traziam, reforçando o fato de que nós éramos o único estado que tinha ainda essa obrigatoriedade, e tive a oportunidade de dialogar com ele, de oferecer memoriais ao processo para buscar, mesmo que não atuando como parte no processo, trazer um contraponto e felizmente essa liminar foi derrubada 2 semanas atrás e agora para de vigorar e em breve vai estar oficializada o fim da obrigatoriedade dos simuladores. Então acho que é uma vitória para o cidadão. Uma conquista importante, mas estamos só começando, porque existem ainda outros fatores que mantêm o custo da CNH tão alto, né? Porque a gente está falando aí, 2.700, vai cair cerca de 400, ainda vai seguir ali na faixa dos 2.300. Ainda é caro. Ainda é muito caro. Ainda é muito mais caro que boa parte dos estados. Sim. Tem estados brasileiros que cobram R$ 1.300. Por que no Rio Grande do Sul a gente tem que pagar mais? Porque aqui, algumas regras do Detran ainda mantêm esse preço tão alto. Por exemplo, aqui a gente tem preço tabelado nos serviços prestados pelos CFCs.
a gente tem uma limitação do número de CFCs por população. E isso, evidentemente, desincentiva a competição. Isso faz com que o empreendedor que está lá oferecendo seu serviço de autoescola não tenha um incentivo para oferecer um serviço mais baixo, para ganhar o consumidor, porque ele sabe que não, ele está na minha cidade, ele vai ter que usar o meu serviço. Tem um número limitado. Se alguém insatisfeito com o serviço das autoescolas estiver querendo abrir um novo CFC, não vai poder. Se quiser abrir um novo CFC aqui em Erechim, por exemplo, não pode. Aqui até tem mais do que o limite, porque o limite foi estabelecido por meio de uma resolução que veio depois. Mas não tem por que ter isso. É similar a, por exemplo, ter um órgão que diga que Erechim só pode ter um número X de supermercados ou de farmácias. Quem tem que determinar o número de empreendimentos, ou de redes de televisão, ou de rádios, quem tem que determinar o número de empreendimentos que vai ter numa cidade, numa localidade, é a interação entre a oferta e a demanda, entre o empreendedor que quer prestar o serviço e o consumidor que quer consumir. E não um burocrata lá em Porto Alegre, na sede do Detran, determinando por resolução, sem ouvir a população, sem ouvir o parlamento, que deve ser assim. Então a gente está cobrando o governo para que tome uma atitude em relação a isso. Esperamos ter uma resposta, um retorno nas próximas semanas. Eu tenho uma reunião com o diretor do Detran na próxima semana. Vou reforçar esse nosso pleito que a gente já vem cobrando e espero que nos próximos meses a gente possa ter uma resposta e possa ter mais uma redução no preço da CNH. Projeto que moderniza a participação dos gaúchos na Assembleia foi aprovado na última terça-feira. Isso é um marco importante aí na história do Rio Grande do Sul. É verdade. Eu fico muito feliz de ter sido o autor desse projeto, porque é um projeto que amplia a participação popular nas decisões da Assembleia, aproxima o cidadão daquilo que é discutido na Assembleia Legislativa e vai permitir que a pessoa, que o cidadão, que quem está nos assistindo de casa, possa juntar assinaturas por via digital, por meio de uma plataforma dessas que a gente vê aí, né? A gente é muito acostumado a ver essas plataformas de petição online. Sim. Então, cumprindo os requisitos básicos da lei, o cidadão pode coletar assinaturas digitalmente, né? Existe o requisito, por exemplo, de ser pelo menos 1% do total de eleitores presentes no último pleito eleitoral, que dá aí cerca de 60, 55 mil, esse 1%, né? Tem que ser também em pelo menos 10% dos municípios gaúchos, então dá 50 municípios divididos, e tem que ser pelo menos 0,5% do eleitorado de cada um desses municípios. Então, é relativamente simples de conseguir. É claro que não é tão simples ao ponto de banalizar o instrumento, mas acho que vai ser uma oportunidade interessante de incentivar as pessoas a ajudarem a construir respostas e saídas para o Rio Grande do Sul. E fico muito feliz de ter tido esse nosso projeto aprovado por unanimidade. Agora ele vai à sanção, deve ser sancionado pelo governador, acredito, nas próximas semanas, e em breve já está vigorando. Deputado, faça uma análise do cenário nacional e também já uma projeção aí para esse novo cenário que as eleições começam a se mostrar para nós, população. Acho que vai ser uma eleição muito importante para os rumos do país e eu entendo que as pessoas se ocupem muito de acompanhar as eleições federais, aliás, a eleição presidencial, porque é a eleição que move grandes paixões e que agita os noticiários, mas eu queria chamar a atenção da população para a importância de se prestar atenção também nas eleições para os parlamentos, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal em especial. Porque são esses órgãos que pautam o que o Poder Executivo, o que o governador, o que o presidente fazem. E são esses órgãos que vêm contando com a menor atenção da população na hora de votar. Com muita frequência as pessoas escolhem quem votar na última semana, quando não nos últimos dias. E isso acaba levando a decisões ruins, a decisões pouco refletidas. Acaba elegendo pessoas que não necessariamente têm compromisso com a melhoria do nosso Estado, com a melhoria do nosso país. Então, o cenário para a eleição presidencial está bastante polarizado, está bastante atribulado, mas a boa notícia tem muita gente boa, Brasil afora, sendo candidata a deputado federal, a deputado estadual, muita gente percebendo que a partir dos bons exemplos, inclusive, faço questão de frisar, dos mandatários do Partido Novo, Brasil afora, que vem mostrando que dá para fazer diferente, muita gente vendo que, olha, vale a pena apoiar pessoas novas, pessoas que estão vindo aí, que são jovens, não necessariamente de idade, mas também de pensamento, de mentalidade, que querem mudar as coisas e que um voto faz muito mais diferença numa eleição para deputado do que numa eleição para presidente.
e que essa eleição não pode mais ser subestimada e que tem que se dar a devida atenção, né? Porque é o parlamento que pauta as grandes ações, é o parlamento que define se um projeto do governo vai ser ou não aprovado, é o parlamento que define se um presidente vai cair ou não, né? É o parlamento que vota o impeachment do governador, do presidente, enfim, é o parlamento que fiscaliza a atuação dos governantes, então tem que se dar a devida atenção para isso. Pois é, deputado. E de que forma nós podemos contar com a tua colaboração aqui no nosso Hospital Santa Terezinha, na melhoria dos nossos acessos rodoviários, na educação, no nosso Ipiranga? Eu sei que você vai daqui a pouco fazer uma visita ao nosso Ipiranga. De que forma podemos ter a participação? Porque a nossa população reclama muito e reclama com direito que alguns deputados só aparecem aqui de 4 em 4 anos. Levam votos aqui da nossa região e por isso a gente não consegue eleger um deputado aqui de Erechim, justamente por isso. Com certeza, Sandra. Eu acho uma preocupação bastante pertinente e eu escuto muito o argumento de que a gente deveria votar em candidatos da região para representarem a região. Certo. Mas o fato é que os deputados eleitos pelo Rio Grande do Sul são deputados de todo o Rio Grande do Sul. Na verdade, quem se propõe a representar somente uma região está, na verdade, indo contra as regras estabelecidas pelo nosso sistema eleitoral. Não indo contra diretamente ou cometendo nenhuma ilegalidade. Acho que o deputado tem a legitimidade de defender o pleito para o qual ele for eleito. Mas eu, como deputado estadual do Rio Grande do Sul, busco trabalhar para todo o Rio Grande do Sul. Muito embora eu tenha a minha origem geográfica, né? Eu sou natural de Porto Alegre, criado em Porto Alegre, eu busco pautar o meu trabalho pela defesa do interesse de todo o Rio Grande do Sul. E trabalhei ao longo desses 3 anos e meio como deputado estadual para ajudar a encontrar soluções para todo o estado. E enfocando minha atuação, como a gente mencionou antes, no combate aos privilégios, na defesa das reformas que vão ajudar o cidadão a manter mais dinheiro no bolso, ajudar a melhorar a gestão pública, ajudar a ter mais dinheiro para justamente essas áreas que tu mencionaste: saúde, educação, infraestrutura. Eu adiciono também a segurança pública, que é um tema muito importante para a gente. E o Partido Novo enfoca nessas 4 áreas a sua atenção prioritária. Hoje, como deputado estadual, eu tenho algumas limitações, né, mas eu busco atuar de maneira bastante responsável na fiscalização da atuação do governo. Por exemplo, nesse momento a gente está discutindo na Assembleia Legislativa a doação de cerca de R$500 bilhão do governo do estado para o governo federal para fazer obras em rodovias federais no Rio Grande do Sul. Eu tenho sido uma das vozes mais ativas contra esse projeto, porque entendo que há muitas regiões do estado, aqui nos arredores de Erechim, por exemplo, a gente tem um dos maiores contingentes de cidades sem acesso asfáltico. Isso é um problema e isso deveria ser priorizado. Apenas 2, 3 quilômetros. Exato. É ridículo isso. São insuficientes, né? Isso para não falar das rodovias de acesso aqui, né? 153, que é um problema histórico e é um desrespeito com a comunidade. É um desrespeito com as muitas grandes empresas da região que precisam de uma infraestrutura adequada para escoar a sua produção. Eu me preocupo muito também com a situação da saúde. A nossa bancada tem tido uma fiscalização muito ativa em relação aos sucessivos atrasos dos repasses do IP, por exemplo. A defasagem da tabela SUS, que eu sei que é um problema que preocupa muito os gestores de hospitais, também tem sido um objeto da nossa atenção. Mas como eu sou atualmente deputado estadual, a minha atuação nessas áreas acaba ficando um pouco limitada. Por exemplo, envio de emendas, esse tipo de coisa. Mas, dentre outros motivos, esse é um dos motivos pelos quais eu pretendo ser candidato a deputado federal para poder ajudar o nosso estado de uma maneira mais ampla. Sei que há grandes debates, há grandes temas em Brasília que merecem a nossa atenção, que precisam de pessoas que compreendam os temas e que não estejam também lá simplesmente para mandar migalhas para os municípios e dizer que ajudou o município, enquanto, por outro lado, vai lá e fica votando tudo errado. Fica votando a favor de aumento de impostos, de privilégios, fica votando a favor de fundão eleitoral. Eu acho que de nada adianta o cidadão ser da cidade, ter domicílio na cidade e, por outro lado, ficar votando contra tudo que é de interesse da população. E daí, no ano eleitoral, ou no ano antes da eleição, pode vir aqui outras vezes, mas fica mandando migalhas aqui, conseguindo uma cobertura para o ginásio, um dinheirinho para o hospital, enquanto que ele se recusa e se omite de atuar na base do problema. Porque se a gente tivesse mais gente combatendo o desperdício, combatendo privilégios, defendendo reformas, a gente nem sequer precisaria de emendas. As emendas parlamentares, inclusive, são um mecanismo
muito trágico e ineficiente de cooptação do parlamento por parte do Poder Executivo. O nosso partido tem um viés muito crítico em relação a elas. Como elas existem, a gente busca fazer um uso o mais eficiente e justo delas. Nós fazemos edital de emendas, onde as entidades, as comunidades, as prefeituras enviam projetos para participar do nosso edital e a gente tem um processo seletivo e distribui as emendas a partir daí. A gente não distribui emendas a partir de eu tenho um prefeito na cidade que eu quero apoiar e ele foi importante para ajudar a me eleger, então eu vou mandar emenda para lá e ele faz o que ele quiser. Não. A emenda tem que ir para aquilo que é fundamental, para aquilo que é necessário. Então nós priorizamos emendas para saúde, para infraestrutura, infraestrutura tanto rodoviária, viária, infraestrutura escolar, hospitalar, enfim, de segurança pública, porque é disso que a gente precisa e é aí que estão as maiores carências hoje na prestação de serviços públicos básicos. O senhor fará nos próximos instantes uma visita ao nosso Ipiranga, justamente para falar de um tema bastante importante, que é a volta de bebidas nos estádios, venda de bebidas nos estádios. Isso mesmo. Como é que está essa situação? Bom, eu vou ali visitar o nosso vice-campeão gaúcho para buscar dialogar com a diretoria sobre esse tema, buscar entender o impacto que a falta do exercício desse direito de comercializar bebidas alcoólicas tem tido no clube, entender o potencial que poderia ter a reversão dessa medida. Desde 2008, a venda de bebidas alcoólicas é proibida no Rio Grande do Sul, o que eu considero um absurdo. Eu não era deputado à época, né? Enfim, sou deputado de primeiro mandato agora e venho me envolvendo nesse debate desde o início do meu mandato. Junto com alguns outros colegas, nós já realizamos uma audiência pública, nós protocolamos um projeto que está para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, esperamos que seja aprovado em breve. E tenho visitado diversos clubes no interior do nosso estado para buscar entender o impacto e tenho tido muita boa recepção e sempre busco entender como é que o clube se organizava, quais os potenciais, e vejo que os clubes eles têm uma atividade cultural, associativa muito importante que vai além do futebol e que essa receita de venda de bebida alcoólica seria importante. Porque não é como se esses recursos não estivessem indo para algum lugar, eles estão indo para os bares dos arredores, para os comerciantes ambulantes. Então por que os clubes não podem ter o direito de fazer? E não é como se as confusões acontecessem por causa do álcool. As confusões acontecem porque há pessoas que vão para jogos de futebol para fazer confusão. Ontem, por exemplo, a gente teve uma confusão em Caxias entre torcedores do Juventude e do Atlético Paranaense. Foi ontem, né? Que entraram em batalha campal. Sem álcool. Nas ruas de Caxias. Até poderiam estar sob efeito de álcool, mas do lado de fora. Sim. Porque não tem bebida do lado de dentro. Recentemente, num Grenal no Gauchão, um torcedor do Inter atirou um telefone celular no rosto de um jogador do Grêmio. Ele estava sob efeito de bebida alcoólica? Se estava, consumiu do lado de fora. Então a gente tem que punir os culpados. A gente não pode coletivizar a culpa e tratar o cidadão ordeiro, responsável, cumpridor da lei, que faz uso de uma bebida alcoólica, que é uma substância lícita no nosso país, de forma ordeira, no seu momento de lazer, tratar ele como um criminoso e generalizar a culpa dos criminosos para a maioria de inocentes. A gente punir os inocentes é aliviar para o culpado. Os culpados têm que ser identificados e dentro do estádio é muito mais fácil de identificar os culpados por badernas, por crimes, por violência, do que do lado de fora, porque os clubes, inclusive, têm interesse em separar o joio do trigo, em retirar baderneiros. E acho que a gente precisa também aprofundar esse debate sobre a punição e a certeza da punição de quem causa com incômodos dentro de um ambiente fechado, que é um ambiente que traz o seu nível de risco, e eu acredito que a gente deve ter uma punição exemplar para pessoas que cometem esse tipo de ato, porque elas estão colocando em risco não só a integridade física dos outros que estão ali acompanhando o espetáculo também, mas estão colocando em risco uma atividade tão importante quanto o futebol e reforça o futebol no interior do estado. Porque mesmo eu sendo de Porto Alegre, sendo torcedor do Grêmio, eu acho que é importantíssimo que a gente tenha clubes de futebol ativos, sustentáveis, que tenham os seus departamentos de futebol, departamentos culturais, que desenvolvam outras atividades, porque acho que é aí que está a riqueza do Rio Grande do Sul. De a gente ter as nossas regiões se desenvolvendo, de a gente ter um respeito à cultura local, às tradições, aos costumes locais, respaldados por atividades lícitas que geram receita e que envolvem a comunidade. Deputado, muito obrigada por ter vindo até a TV Erechim.
pela primeira vez, espero que se Pela primeira vez na TV Erechim, não em Erechim. Isso aí. Tu mencionaste aí deputados que só vêm na época de eleição, eu venho a Erechim com frequência e infelizmente durante o período da pandemia acabei ficando um pouco afastado de boa parte do Rio Grande do Sul, para além da minha casa e do meu gabinete, um período muito triste, Todos mas nós. é muito bom sempre voltar a Erechim, reencontrar os amigos, que bom. Estar falando sobre as ideias que vão mudar o Rio Grande do Sul e o Brasil. E aqui as portas estão abertas para que você volte e que a gente consiga trazer mais esses debates para as pessoas conhecerem não só o partido, mas também o perfil do deputado e saber que ele está defendendo a nossa população de uma forma correta e brilhante. Certamente. Muito obrigado. Muito obrigada e sucesso. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.